Olá, tudo bom? Se você entrou nesse vídeo, você deve estar interessado em aprender mais sobre estruturas de dados dinâmicas. Bom, eu sou o Lucas e eu irei explicar para você os conceitos básicos, implementação em linguagem C e algumas aplicações práticas de estruturas como pilhas e filas. Esse será o foco do vídeo, ok? Mas bom, antes de entrar diretamente em pilhas e filas, vamos falar sobre a diferença de estruturas de dados dinâmicas para estruturas de dados estáticas. Uma estrutura de dados estática é como um vetor e uma matriz. Em algoritmos, quando você cria um vetor, o tamanho do vetor não pode ser alterado. Por exemplo, se eu tenho um vetor de tamanho 3, após a criação dele, se surgir a necessidade de eu adicionar um quarto elemento no vetor, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu já criei o vetor com tamanho 3 e ele já tem os 3 elementos dele. O mesmo vale para a matriz. Se eu tiver uma matriz 3x3, onde cabem nela 9 elementos, e eu precisar colocar um 10º elemento, eu não vou conseguir. Essa é a diferença de uma estrutura de dado estática para uma estrutura de dados dinâmica. Após a criação de uma estrutura de dados dinâmica, eu posso inclusive criar ela vazia e inserir quantos elementos forem necessários. E eu não preciso me ater a um tamanho fixo da estrutura. É claro que, se eu quiser fazer essa limitação, eu consigo, mas isso não é uma regra da estrutura. Nós temos aqui alguns exemplos de estruturas de dados dinâmicas, como pilhas, filas, listas encadeadas e árvores. Mas por que toda essa variedade de estruturas de dados? Bom, conceitualmente, nós podemos até encontrar semelhança entre todas essas estruturas. Porém, dependendo da necessidade da aplicação, o funcionamento da estrutura, como a estrutura é manipulada, é diferente. Então, de acordo com o problema que você quer resolver, você pode observar o funcionamento ou as regras de uma estrutura e escolher a estrutura que melhor se encaixa para o seu problema. Bom, partindo para estruturas de pilhas, o conceito de uma estrutura de pilha é como nós entendemos uma pilha no mundo real. São objetos que são empilhados um em cima do outro, podem ser não apenas objetos, mas elementos ou qualquer tipo de dado que você quiser empilhar, você consegue. Então aqui, por exemplo, nós temos uma pilha de livros, onde o primeiro elemento é esse livro verde e o último elemento é a maçã. Na estrutura de pilhas, nós temos uma característica que chamamos de LIFO. Significa Last In, First Out. O que isso quer dizer? Significa que em uma pilha, o primeiro elemento a entrar sempre será o último elemento a sair. Ou seja, quando a minha pilha de livros estava vazia, eu coloquei primeiramente o livro verde. Então, depois eu coloquei o livro amarelo, o livro rosa, o livro vermelho, o livro azul e eu coloquei a maçã. Quando eu quiser remover um elemento dessa pilha, eu necessariamente preciso retirar a maçã, retirar o livro vermelho, retirar o livro azul, retirar o livro vermelho e assim por diante até eu chegar no primeiro livro inserido. Para manipular essa estrutura de dados, nós temos os conceitos como push e pop. Em linguagem C, não há uma implementação direta para essas funções, mas iremos criar funções para empilhar e desempilhar elementos. Agora, como que funciona isso na memória? Voltando para estruturas estáticas, o armazenamento de memória de um vetor, por exemplo, é feito de modo que, se o meu vetor tem 5 elementos, eu vou armazenar na memória 5 espaços em sequência daquele tipo de dado. Ou seja, se eu não conseguir armazenar 5 espaços, um seguido do outro na minha memória, mas eu tiver ali 5 espaços distantes um do outro, em lugares separados da memória para cada elemento, que caberia 5 elementos, eu não vou conseguir criar o meu vetor, porque necessariamente eu preciso de 5 espaços na sequência. Agora, isso não é um problema tão grave nos dias de hoje, porque os computadores têm uma capacidade de memória muito grande. Então, para que isso realmente não seja possível, é bem complicado. Agora, quando se trata de pilhas e outras estruturas dinâmicas, o armazenamento dos elementos é feito de forma separada. Cada elemento pode estar em uma parte diferente da memória. Temos aqui um elemento que contém o dado 4. Ele é o último elemento da nossa pilha. Então, o ponteiro dele aponta diretamente para o elemento abaixo, que é o elemento que contém o dado 3. Na sequência,
ele aponta para o elemento que está abaixo dele. O 2 aponta para o elemento que contém o 1, e o 1, sendo o primeiro elemento inserido na nossa pilha, ele tem um ponteiro que aponta para nulo. Por quê? Ele foi o primeiro a ser inserido e não tem ninguém abaixo dele, então ele não tem para quem apontar. Agora, como funciona uma estrutura de fila? Uma fila, assim como na vida real, é formada de forma que o primeiro a entrar é o primeiro a sair e cada um que entrar depois dele será inserido no final da fila. A fila possui características parecidas com a pilha. Na fila, a regra para inserir e remover elementos é diferente, pois a fila é uma estrutura com característica do tipo FIFO, que significa First In, First Out, ou seja, diferente da pilha, o primeiro a entrar será o primeiro a sair. Assim como na pilha, podemos também inserir e remover elementos através de alguns comandos. Aqui temos a estrutura de um nó, que é basicamente um elemento de uma pilha ou uma fila. A estrutura desse nó será usada tanto para a pilha, tanto para a fila. Então temos aqui um tipo de estrutura nó que estamos criando, e ele pode colocar dentro dele qualquer valor que você precisar, qualquer tipo de dado. Então pode ser um inteiro, pode ser um ponto flutuante, pode ser uma outra struct, inclusive. E também ele precisa ter necessariamente dentro de sua estrutura um ponteiro que aponta para o próximo nó. Entrando agora na implementação de pilhas e filas em linguagem C. Bom, primeiramente para pilhas, eu tenho aqui um sistema pré-montado que irá nos ajudar a entender como é feita a implementação de uma pilha num sistema simples como esse. Lembrando que as funções que nós iremos utilizar para push e pop em linguagem C não existem de forma natural. Então nós criaremos uma lógica através da utilização de ponteiros e structs para que nós possamos manipular essa pilha. Com isso, se tratando de algo lógico, há várias formas de conseguir fazer a mesma coisa. Então, o que eu vou passar para vocês é uma sugestão de como fazer. Então, temos aqui uma estrutura data, uma estrutura pessoa e, como visto anteriormente, uma estrutura nó que irá receber a pessoa, que é o dado que nós estamos inserindo na nossa pilha, e o ponteiro para o próximo nó. Temos aqui também a função lerPessoa, que a cada vez que empilharmos um nó, ela vai ser chamada para criar uma nova pessoa, ou seja, para colocar o próximo dado na fila. E temos aqui também uma função imprimirPessoa, que irá nos ajudar quando nós formos percorrer a nossa pilha. Agora, passando para a função de operação push e operação pop. Primeiro na operação push, que é a operação empilhar na nossa pilha, nós temos aqui a função empilhar, ela recebe um nó, um ponteiro de um nó, que no caso aqui, esse ponteiro topo na nossa função principal já está sendo inicializado como nulo, porque inicialmente a nossa pilha está vazia, então o topo aponta para nulo. Então, iremos criar um novo nó, então ponteiro novo do tipo nó, alocamos memória para esse nó. Caso a alocação de memória ocorra corretamente, então novo setup irá receber lerPessoa. O que está acontecendo aqui? Nós estamos acessando a pessoa, que é o nosso dado do nosso nó, e estamos lendo uma pessoa do teclado, ou seja, estamos inserindo no nosso nó um novo dado. E novo setup_próximo irá receber topo. Isso porque sempre que nós empilhamos um elemento na nossa pilha, o próximo elemento é o topo atual, quando se tratar de um elemento novo, certo? Então, agora, quando rodarmos isso pela primeira vez, novo setup próximo do nosso primeiro elemento da pilha irá receber um ponteiro nulo, porque o topo atual é nulo, pois a pilha estava vazia. Então agora ele vai ser o nosso primeiro elemento. E caso a alocação de memória não aconteça de forma correta, nós teremos uma mensagem de erro padrão e retornando nulo para o nó. Aqui temos a função para a operação pop, desempilhar.
Nessa função será necessário nós utilizarmos ponteiro de ponteiro. Isso porque desempilhar necessita que a gente retire e altere de fato um elemento da nossa pilha. Quando passamos apenas ponteiros, normalmente nós acessamos e alteramos eles dentro de uma função. O ponteiro, na linguagem C, ele trabalha como se fosse uma cópia, né? Ele pode alterar variáveis, porém quando nós estamos trabalhando com endereços de memória, o ponteiro para ponteiro faz com que nós possamos alterar o ponteiro que nós estamos trabalhando. Agora, o ponteiro simplesmente alteraria apenas uma variável. Então, como na função desempilhar, nós queremos alterar o ponteiro do topo, nós passamos para ele um ponteiro de ponteiro, que vai nos permitir alterar esse topo. Para isso, se topo for diferente de null, ou seja, se tiver alguma coisa na nossa pilha, então um ponteiro remover vai receber o ponteiro do topo. Lembrando que nós podemos fazer isso aqui porque nós estamos utilizando ponteiro para ponteiro. Ponteiro remover é um ponteiro auxiliar que está sendo criado na função main e ele vai nos ajudar a remover elementos de uma pilha para outra. Então, basicamente, nós estamos pegando o elemento do topo de uma pilha e passando para outra pilha, onde nós iremos descartá-lo ou também podemos tratá-lo da forma que for preciso. Então, chamando desempilhar, nós passamos ponteiro de ponteiro do topo. Se a nossa pilha, o topo da nossa pilha não for nulo, ou seja, se a pilha não estiver vazia, remover vai receber o topo. E o novo topo será o próximo de remover. Então nós estamos pegando o nosso topo, retirando da nossa pilha, e o ponteiro, que era o próximo do topo, está se tornando o nosso novo topo. Aqui nós estamos retornando o nó que está sendo removido, para poder pintar na tela quem é que a gente está removendo. Então, se a nossa pilha estiver vazia, ou seja, se topo não for diferente de nulo, então nós iremos imprimir na tela uma mensagem de pilha vazia e retornaremos nulo para o ponteiro remover. Temos uma função para imprimir a pilha. Então temos aqui imprimir pilha recebe o nó topo, o ponteiro para o topo, e aqui nós iremos percorrer a nossa pilha. Neste caso, nós podemos trabalhar simplesmente com a passagem de um ponteiro, porque no while nós iremos avaliar se esse ponteiro é nulo ou não. Então nós iremos aqui, temos dois printfs, né, para só sinalizar onde começa e onde termina a pilha. E nós iremos imprimir cada elemento da nossa pilha. Como é que a gente faz para percorrer então elementos da pilha? Essa é a variável de controle do laço topo, e toda vez que ele imprimir uma pessoa, topo vai receber topo seta próximo. Ou seja, ele vai receber o próximo nó da nossa pilha. Então esse nó ele vai parar de imprimir quando chegar no nosso primeiro elemento da pilha, que no caso é o primeiro elemento inserido. Por que ele vai parar? Porque topo seta próximo no primeiro elemento da pilha é nulo. Então, quando o while encontrar um topo nulo, ele vai parar e vai sair do laço. Na função principal, uma variável de opção e um menu que iremos controlar as operações. Nós temos a opção de empilhar, nós temos a opção de desempilhar e nós temos a opção de imprimir. Então, empilhar, o topo está recebendo o empilhar, que é o retorno da função empilhar, certo? Ele retorna o novo nó, então o novo nó é atribuído ao topo da nossa pilha. E temos aqui então, no caso 2, desempilhar, que irá passar o endereço do topo para que o topo seja alterado. Então por isso nós trabalhamos com ponteiro de ponteiro. E desempilhar vai passar para remover o retorno da função desempilhar, que é o topo atual que está sendo removido. No nosso caso 3,
nós vamos imprimir a pilha e aqui não temos nada de especial, nós estamos apenas percorrendo a nossa pilha através desse laço. Vamos testar então para ver se está tudo certo. Rodamos o programa e nós temos aqui a opção sair, empilhar, desempilhar e imprimir. Então, se nós imprimirmos a nossa pilha agora, ela vai dar uma pilha vazia, porque não temos elemento nenhum. Então nós vamos empilhar, então temos aqui, digite o nome e a data de nascimento da pessoa. Bom, então eu vou colocar a Maria Clara, e ela vai ter nascido no dia 1/3/2000. Então nós empilhamos o nosso primeiro nó, que é a pessoa Maria Clara. Então ao imprimir o nó, nós temos a Maria Clara dentro do nosso nó, certo? Então vamos empilhar mais uma pessoa. Vamos colocar aqui João Pedro. 2/4/2005, pode ser. Então agora nós temos dois elementos na nossa pilha. Lembrando que João Pedro foi inserido acima da Maria Clara, porque o primeiro elemento sempre vai ficar embaixo e os elementos que vierem vão sempre ser inseridos por cima. Ao desempilhar um elemento, quem nós iremos desempilhar? Aqui, elemento removido com sucesso, nós desempilhamos o João Pedro, porque ele foi o nosso último elemento a ser inserido na pilha. E se nós desempilharmos de novo, nós então retiramos a Maria Clara, que foi o primeiro elemento inserido na pilha. Se tentarmos desempilhar novamente, ele vai dizer pilha vazia, sem nó a remover. Continuando então agora com a implementação da estrutura de filas. Utilizaremos um sistema bem semelhante ao que usamos para implementar pilhas. Então aqui temos a estrutura do nó, que é idêntica ao que utilizamos em pilhas, porque a diferença das pilhas para as filas nesse tipo de estrutura se dá em como nós manipulamos e percorremos nossa estrutura de pilhas na inserção e na remoção de elementos. Então o elemento, o nó, ele é idêntico. Aqui nós estamos modificando apenas o tipo de dado que nós vamos trabalhar, que é um valor inteiro, e nós também temos o nosso ponteiro para o próximo nó. Então temos aqui a função para inserir dados na fila. Bom, aqui começamos com uma pequena diferença de pilhas para fila. Por quê? Lembra que quando nós fazemos a inserção de um elemento na pilha, nós podemos simplesmente pegar o retorno da função inserir e atribuí-lo ao ponteiro do topo da pilha. Isso porque toda inserção é feita no topo da pilha. Agora, na fila, nós não podemos fazer isso. Por quê? A fila é uma estrutura do tipo FIFO, ou seja, o primeiro a entrar sempre é o primeiro a sair. E a inserção ocorre ao final da fila, então nós precisamos percorrer até o final para depois fazer a inserção. Então aqui nós vamos trabalhar com ponteiro para ponteiro, porque nós vamos precisar utilizar um ponteiro para percorrer e alterar o ponteiro no final. E nós temos nosso número inteiro que nós iremos guardar como dado. Então, para percorrer, nós vamos criar aqui um ponteiro auxiliar do tipo nó e um ponteiro novo, que será o nosso novo elemento da fila adicionado. Alocamos memória para ele e caso a memória seja alocada corretamente, então novo valor recebe num, que é o valor do dado que nós estamos inserindo, passando como parâmetro, e novo seta próximo recebe nulo. Por quê? Se ele é o novo elemento da nossa pilha, então, da nossa fila, perdão, então ele será sempre o último, e o próximo do último é sempre nulo. Agora nós vamos fazer uma verificação para saber se este é o primeiro elemento ou não, pois aqui, quando for o primeiro elemento, se o ponteiro de fila, ou seja, se a nossa fila for nula, ou seja, se a nossa fila estiver vazia, o ponteiro de fila recebe novo. Isso pode ser feito apenas uma vez, porque é o primeiro elemento. Então não é necessário percorrer nada para inserir um novo elemento. Agora, a partir disso, quando fila não for nulo, então nós vamos precisar utilizar uma variável auxiliar para receber esse ponteiro de fila. E por quê?
nós precisamos receber através de uma variável auxiliar, porque se nós percorrermos com o ponteiro da nossa fila, e nós precisaremos alterar esse ponteiro para caminhar na fila, se fizermos isso com o ponteiro da fila, nós iremos perder a nossa fila, porque nós estaremos alterando o endereço de memória da nossa fila, né? Pois isso é um ponteiro para ponteiro. Então nós precisamos utilizar uma variável auxiliar, no caso um ponteiro que está recebendo o conteúdo do endereço de fila, e nós temos no laço auxiliar próximo. Por quê? Nós queremos percorrer esse laço até que a variável auxiliar tenha como próximo nulo, ou seja, nós queremos percorrer até chegar no nosso último elemento. Depois que nós garantirmos que o auxiliar tenha como próximo nulo, então que o auxiliar seja o nosso último elemento, nós então acessamos o último elemento e alteramos o valor do próximo para o nosso novo elemento. Então a inserção estará sendo feita no final da fila. Então aqui, caso a inserção de memória não seja feita corretamente, nós iremos imprimir uma mensagem de erro ao alocar memória. Mas isso raramente vai acontecer. Função para remover dados da fila. Aqui é uma operação um pouco mais simples, porque, diferente da nossa pilha, o primeiro a entrar é sempre o primeiro a sair, então nós não precisamos percorrer nada. Porém, como nós vamos alterar as estruturas, né, nós temos que movimentar a nossa fila, né, a fila tem que andar, então nós vamos trabalhar também com ponteiros para ponteiro. Nós vamos trabalhar novamente com o ponteiro auxiliar remover, que ele vai receber nulo por enquanto, e se a fila não for nula, ou seja, se tiver alguém na fila, então remover vai receber o endereço de fila, e esse fila é sempre o nosso primeiro elemento, então o ponteiro de fila irá receber o próximo de remover, que é basicamente parecido com o que nós estávamos fazendo para remover elementos nas pilhas, né? Nós estávamos recebendo remover o nosso topo da fila e atribuindo ao novo topo o ponteiro que aponta para o próximo elemento. Aqui nas filas fazemos algo parecido. O remover está recebendo fila, que é o primeiro elemento da fila, e fila está recebendo seta próximo, que é o segundo elemento da fila. Então, neste caso, o segundo passa a ser o primeiro, o terceiro passa a ser o segundo, assim por diante, até todos andarem em uma posição. Então, caso a fila não esteja vazia, se fila não for nulo, então ele vai enviar uma mensagem dizendo que a fila está vazia, não havendo nenhum elemento para ser removido. E aqui o ponteiro de fila que está sendo atribuído a remover será retornado e nós vamos dizer quem foi removido. Temos aqui também a nossa função para imprimir a fila, semelhante ao que nós fazíamos para percorrer a nossa pilha. Nós recebemos um ponteiro fila, temos aqui novamente os dois printfs para indicar o início e o final da fila. E enquanto fila não for nulo, printf o elemento que nós queremos mostrar, que é o valor de fila. E aqui é semelhante ao método que nós utilizávamos em pilhas, para percorrer até chegar no último. Então, se fila não for nulo, print o valor da fila. Agora, fila recebe fila próximo. Então, temos aqui, na nossa função principal, um ponteiro R, que vai nos auxiliar a receber os elementos que foram removidos, o ponteiro fila iniciado como nulo, e temos opção e valor, são as nossas variáveis de controle e a variável que irá receber o valor a ser adicionado no nosso nó. Então, temos um menu simples novamente, nós podemos inserir, remover ou imprimir da fila. Então, no caso 1, digite um valor, armazene esse valor na variável de valor e inserir na fila, passando o endereço da fila, que é sempre o primeiro elemento da fila, e o valor a ser inserido. Lembrando que, caso a fila esteja vazia, a fila vai receber o novo nó simplesmente. Agora, caso já haja algum elemento na fila,
nós iremos percorrer a fila até que o próximo seja nulo, para que então podemos saber que estamos no final da fila para inserir um novo elemento. No caso 2, remover, aqui nós estamos fazendo a mesma operação de remoção do topo da pilha. R está recebendo remover da fila, passando o endereço da nossa fila, então o primeiro elemento passa para R, e se o R não for nulo, então printf valor removido, que é o valor que estava no nosso primeiro elemento. Algo que é muito importante mencionar, tanto em pilha quanto em filas, é que como nós estamos trabalhando, nesse caso, com alocação dinâmica de memória, é algo importante aqui. Quando você faça a remoção do nó da sua estrutura, você também libere o espaço de memória alocado, porque nós estamos trabalhando com alocação dinâmica de memória. Então, continuando, temos o nosso caso 3, que é o imprimir fila, que aqui não temos também nada de especial, nós apenas estamos utilizando um laço para percorrer todos os elementos e imprimir na tela até que o próximo seja nulo. Vamos testar então para ver se está funcionando. Rodamos o programa, então nós temos a opção de sair, inserir, remover e imprimir, certo? Então, se tentarmos imprimir agora, teremos uma fila vazia. Então, vamos inserir um elemento, vamos inserir o elemento 1. Então, agora temos o 1 como primeiro elemento na fila. Vamos inserir mais alguns elementos, então 2 e 3. Então agora imprimimos e temos aqui 1, 2 e 3, inseridos sempre em fila. Vamos inserir mais um 4 e agora vamos começar a remover. Removendo o primeiro elemento, o elemento que foi removido foi o 1. Isso porque, olhando novamente a impressão da fila, então como a fila é uma estrutura do tipo FIFO, o primeiro a ser inserido é o primeiro a ser removido. Então, ficamos com 2, 3 e 4 na fila. Se removermos mais um elemento, removeremos o 2. Se removermos mais um, então sairá o 3. E removendo mais um, sairá o 4. Agora nossa fila está vazia. Se tentarmos remover mais algum, ele saberá que a fila está vazia. Irá indicar fila vazia, certo? Imprimindo então para conferir, fila vazia. Finalizando então com as aplicações práticas das estruturas que vimos até aqui, temos aplicações práticas das pilhas. Desfazer e refazer, onde a última ação é desempilhada e passada para outra pilha, e no refazer, a ação é retirada da pilha e retorna para a pilha de ações. Temos também chamada de funções e recursão. Quando a função é chamada, seu contexto, parâmetros, variáveis locais, endereço de retorno, é empilhado na call stack. E quando a função termina, seu contexto é desempilhado e a execução retorna à função anterior. Na navegação web, cada página visitada é empilhada. Ao pressionar voltar, a última página acessada é desempilhada e armazenada em outra pilha. Para aplicações práticas das filas, temos gerenciamento de processos em sistemas operacionais. Os processos aguardam sua vez para serem executados pela CPU. O sistema organiza esses processos em filas de prontos, bloqueados e execução. Para filas de impressão, o primeiro documento enviado será o primeiro a ser impresso. Se houver novos documentos, eles entrarão no final da fila. E para buffer de rede, os pacotes de dados chegam e são processados na ordem de recebimento. Se a fila estiver cheia, novos pacotes podem ser descartados. Bom, espero que você tenha conseguido compreender o básico de pilhas e filas aqui. E, caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí abaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.